algumas detenções. Em 1934, as testemunhas mandaram informações perturbadoras para fora da Alemanha. Já se fizeram buscas em cerca de 4.000 casas. Umas 1.000 pessoas foram presas, 400 as quais enviadas para campos de concentração. E houve uns 200 casos de maus tratos. Cada golpe era desferido com as palavras: "Ainda crê em Jeová?" A intimidação nazista atingiu a vida religiosa e os meios de vida das testemunhas de Jeová. Já antes de serem detidas e condenadas à prisão, e depois da prisão protetora, elas haviam sofrido em virtude de sanções econômicas e sociais. Perda do emprego, boicote a estabelecimentos comerciais, confisco de pensões ou seguro-desemprego. Uma carta de demissão típica dizia: "Por se ter recusado a fazer a saudação nazista, rescindimos seu contrato de trabalho." Sim, eu perdi o emprego. Sobrou bastante tempo para pregar. As crianças não foram poupadas. Como acontecia com outros filhos de testemunhas, Paul Gerhard Kusserov, de 6 anos, era pressionado por colegas e professores. Assim que eu comecei a ir à escola, o diretor e os alunos tentaram fazer com que eu dissesse Heil Hitler, saudasse a bandeira e cantasse hinos nazistas. Não era nada agradável ir à escola, porque a gente nunca sabia o que iria acontecer. A Gestapo tirou de paz que eram testemunhas de Jeová a guarda de mais de 800 crianças. Paul Gerhard foi internado numa escola nazista com seu irmão e sua irmã. 3 anos de proscrição e as testemunhas ainda estão ativas. A Gestapo tem de mobilizar uma unidade especial para caçá-las. Um relatório confidencial da Gestapo gabou-se da prisão numa única batida de 120 testemunhas de Jeová. As testemunhas estavam entre os primeiros a ir para Dachau e para os campos de trabalhos forçados. Isso foi em 1934 e por volta de 1935. De 1935 em diante, muitas testemunhas de Jeová já estavam em prisões e campos nacional-socialistas. Antes da guerra, cerca de 5 a 10% dos reclusos em campos de concentração eram testemunhas de Jeová. Além dos campos de concentração, havia testemunhas de Jeová em quase toda a prisão. Das 8 pessoas da minha família, 6 foram presas. 4 irmãos, uma irmã e minha mãe. Juntos passamos uns 43 anos na prisão. De 1937 em diante, as testemunhas de Jeová soltas da prisão eram mandadas direto para os campos de concentração. No fim daquele ano, havia 6.000 testemunhas de Jeová em prisões e campos nazistas. A partir de 1937, as testemunhas de Jeová receberam o Triângulo Roxo como sinal. Eram o único grupo religioso que constituía uma categoria de reclusos à parte. O triângulo era relativamente grande e visível a uma boa distância, sem falar na cor, que identificava o prisioneiro. Quando vi uma prisioneira com um triângulo roxo, eu sabia que era uma irmã. Ajudava-me a saber quem era a testemunha. As testemunhas de Jeová eram tratadas pela SS com excepcional crueldade, porque resistiam muito, porque em sua conduta havia muita resistência. Ao chegar, fui espancado no setor político até perder os sentidos. Quando voltei a mim, meus dentes estavam soltos na boca.
Und als ich wieder zu mir kam, habe ich meine Zähne ausspucken können. Die erste Nacht hätte ich nicht überlebt. Eu não teria sobrevivido nem à primeira noite se o irmão Erich Nikolajczyk, que estava ao meu lado na cama, não me tivesse tomado nos braços e me aquecido com o corpo. Com isso, eu me recuperei um pouco. Gewärmt, dass ich wieder Leben in mich bekam. As estudantes da Bíblia estavam entre as primeiras mulheres que vieram para cá de outros campos, como o de Morgen an Solling e de Lichtenburg, perto de Torgau. Contrário ao que se cria, os primeiros a chegar em Ravensbrück em maio de 1939 não foram prisioneiros políticos, mas na maior parte estudantes da Bíblia. Os nazistas, obcecados pela ideia de quebrantar a integridade das testemunhas, intensificaram seu ataque psicológico e fizeram-lhes uma oferta extraordinária. As testemunhas de Jeová podiam comprar a liberdade a um custo, sua assinatura e sua fé. Sempre se ofereciam a elas nas prisões e nos campos um papel e uma caneta. Bem poucas assinaram. Pouco antes de eu ser solta, deram-me um documento para assinar, que exigia que eu renegasse a fé, reconhecesse o governo alemão como autoridade suprema, me sujeitasse ao governo de Hitler e considerasse a Bíblia como doutrina falsa. Eu disse, nunca. Madame Geneviève de Gaulle, sobrinha do general Charles de Gaulle, foi presa pelos nazistas em 1944 como membro da resistência francesa. Em Ravensbrück, ela conheceu as testemunhas de Jeová. Na época em que ela chegou ao campo, muitas estavam presas já por 10 anos. O que eu admirava muito nelas é que podiam sair de lá quando quisessem. Bastava assinar uma renúncia de sua fé. No fim, essas mulheres que pareciam tão fracas eram mais fortes do que a SS, que tinha poder e recursos à sua disposição. Elas tinham força, e era sua força de vontade que ninguém conseguia quebrar. Muitos casais de testemunhas foram separados por anos, como Heinrich e Anne Dickmann. Ao descobrirem que ambos estavam no campo de Ravensbrück, arriscaram a vida só para se ver. Depois de Buchenwald, fui posto no campo em que Anna estava. Lá tive a chance de rever minha esposa depois de 7 anos. Ela tinha de levar roupas para a SS da lavanderia para o portão principal, e eu tinha de buscá-las lá. Assim pudemos rever-nos depois de 7 anos, mas sem uma palavra sequer, porque os guardas estavam atentos a tudo. Teriam enforcado a nós dois. A postura das testemunhas é ímpar entre todos os cristãos da Alemanha nazista. Quem vivia na Alemanha sabia quem eram as testemunhas e em que acreditavam. Desde o começo, as testemunhas de Jeová e suas publicações denunciaram a agressão nazista. A edição inglesa de The Golden Age não fez cerimônia ao expor em caricaturas o câncer do nazismo. Em 1934, The Golden Age denunciou duramente os maus-tratos do nazismo infligidos às testemunhas de Jeová, como batidas, detenções e prisões em campos de concentração. O Congresso de 1934, na Basileia, foi um marco para as testemunhas. Planejou-se um protesto mundial a ser enviado a Hitler em 7 de outubro. As testemunhas alemães reuniram-se às ocultas. An diesem Tag versammelten sich alle Zeugen Jehovas morgens um 9 Naquele dia, às 9 horas da manhã,
todas as testemunhas de Jeová reuniram-se em pequenos grupos. Testemunhas de Jeová de todo o mundo enviariam um telegrama ao governo de Hitler. Seus maus tratos para com as testemunhas de Jeová chocam a todas as pessoas boas da terra e desonram o nome de Deus. Refreie-se de continuar a persegui-las, senão Deus o destruirá, bem como a seu partido nacional. Hitler não cedeu. Ele reagiu. Depondo sob juramento, Karl Wittig, uma autoridade do governo, descreveu o furor de Hitler. Ele esbravejou: essa raça será exterminada da Alemanha. As publicações da Torre de Vigia não pararam de entrar na Alemanha. A Gestapo fechou o cerco com mais detenções. Quando os nazistas desbaratavam uma organização clandestina, logo surgia outra no lugar. Sempre que prendia um grupo, a Gestapo achava que estávamos derrotados. Ela estava muito enganada. Até o fim da guerra, a sentinela foi distribuída por toda a Alemanha. Olimpíadas de Verão, 1936, Berlim. A Alemanha nazista apresenta o que há de melhor. Pura fachada. Logo depois das Olimpíadas, as Testemunhas de Jeová lançam uma campanha para revelar o outro lado do regime nazista. A perseguição nazista é exposta numa resolução adotada num congresso em Lucerna, Suíça. 200.000 cópias da resolução são distribuídas na Alemanha numa só noite, em dezembro de 1936. Março de 1938. As tropas de Hitler cruzam a fronteira da Áustria. Logo, as Testemunhas de Jeová seriam obrigadas a atuar clandestinamente num país após outro. Homens da liderança, Erich Frost, Arthur Winkler e outros, arriscavam a vida pelos concurrentes tentando escapar da Gestapo. À noite, num pequeno apartamento, cobríamos as janelas com cobertores e colocávamos as máquinas na mesa, que forrávamos com colchas para o barulho não ser ouvido. Ali, a sentinela era traduzida e reproduzida. Depois tínhamos de desmontar e esconder tudo, porque se a Gestapo encontrasse alguma peça, isso significaria a morte do seu proprietário. Outro canal de entrada de publicações era o médico finlandês Felix Kersten, médico do próprio Himmler. Kersten tinha uma propriedade perto de Ravensbrück. Ele usou sua ligação com Himmler para conseguir prisioneiros para trabalhar em seu sítio. Por meio de Himmler, o Dr. Kersten tentou conseguir testemunhas de Jeová. E conseguiu, porque Himmler fazia muitos favores a Kersten. Kersten levou a prisioneira Anne Gustafsson para ser empregada em sua casa na Suécia. Lá ele obtinha a sentinela sem dificuldade. Kersten ofereceu-se para levar publicações para as testemunhas que trabalhavam para ele em Hartziwald. As revistas eram levadas clandestinamente de Hartziwald aos campos próximos, Sachsenhausen e Ravensbrück. Assim começou outra rede de comunicação. O livro Cruzada contra o Cristianismo, publicado em 1938 pelas Testemunhas de Jeová, saiu em alemão, francês e polonês. Incluía diagramas de campos de concentração e relatos em primeira mão dos maus-tratos cruéis que as testemunhas sofriam, conforme documentados pela filial da Torre de